Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá, começando nossa quinta aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Já oramos, como é costume, mas agora iniciando a nossa gravação. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos lá, vamos dar início. Graça e paz, Gil. Começamos agora, meu irmão. Glória a Deus. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Meus irmãos, vamos ler aqui. Vamos ler alguns textos. Hoje nós estaremos dando continuação sobre o tema do capítulo 4 do nosso livro-texto, que nós estávamos trabalhando no capítulo 4, e agora, nessa matéria, o livro-texto ele vai trabalhar com algumas palavras-chave, como autoridade. No capítulo 5, nós estaremos trabalhando sobre a inerrância. E assim, os próximos capítulos, eles vão sempre pontuando um tema, um conceito. No capítulo 6, clareza. No primeiro momento, parece algo tão óbvio falar sobre a autoridade, mas a autoridade das Escrituras está sendo questionada. Essa questão da inerrância, muitos teólogos, inclusive, não trabalham sobre a temática inerrância. Eles falam que a Bíblia ela é um livro importante, mas muitos escritores não pontuam sobre essa questão da inerrância. É bem interessante. Muitos até vão falar o seguinte: a Bíblia é infalível, mas inerrante, olha só, parece sutil. Então, nós estaremos trabalhando durante esses dias, e nas últimas aulas eu quero trabalhar um pouco mais o assunto da revelação. Eu quero ser um pouco mais detalhista sobre esse tema, tá bom? Tá bom até aí? Joia? Então, hoje a gente vai ler alguns versículos, e a gente vai começar agora, e a gente vai continuar no livro-texto. E como eu falei para vocês, nós vamos ir passo a passo, tijolo a tijolo, parede a parede, viga a viga, baldrame a baldrame, porque, irmãos, essa fundamentação, ela vai ser a base da nossa construção para sempre. Como no direito. Direito, se você começa de uma forma, eu diria, tendo instruções talvez não muito boas, a profissão daquela pessoa pode estar comprometida, né? Talvez ele não se torne um bom advogado, um bom juiz, um bom delegado. A base é realmente muito importante. E podem ver que teologia sistemática começa com bibliologia, porque a grande proposta é falar o seguinte para cada filho de Deus e para cada aluno, no caso, né? Olha, nós estamos aqui por causa das Escrituras, só por causa das Escrituras. E como eu trabalhei bastante na quarta aula, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem as Escrituras e tem a tradição. Olha onde eles chegaram. Olha como eles são diferentes da gente. Nós não queremos preservar pela tradição como são os católicos. Nós dizemos que a tradição, dependendo dela, pode ser uma boa tradição ou uma péssima tradição. Porque as Escrituras estão acima de qualquer coisa, inclusive da tradição. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, antes da gente ler o texto bíblico, né, eu quero sempre desafiar vocês a lerem muito os materiais do livro-texto, relerem, terem uma leitura de muita qualidade. Quando não entenderem, anotarem, para que a gente possa debater aqui na classe, porque, como eu disse, irmãos, e repito, tudo isso vai ser o fundamento da nossa fé.
Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Você sabia que as nossas orações, elas declaram o nosso credo? As nossas orações, elas, sem que percebamos, ela é uma das maiores declarações do nosso credo. Ou seja, a nossa oração, quando oramos a Deus de forma espontânea, ou talvez de uma forma coletiva, mas sempre vai definir o que de fato acreditamos de todo o coração. Uma pessoa que tem uma construção das doutrinas bíblicas muito dentro dela, essa pessoa, na hora de orar, ela põe tudo isso para fora. Pastor, mas se a pessoa está chorando, não tem problema nenhum. A pessoa vai estar chorando e vai estar declarando o credo dela. O que é um credo? O credo nada mais é do que as declarações de fé dessa pessoa, ou seja, o que de fato ela acredita ou não acredita. É no momento da oração que nós expressamos. Pastor, por que nas orações? Porque a oração ela é espontânea, na sua grande maioria das vezes. Pode ver. Se eu tenho dentro de mim uma ideia de que eu mando em Deus, na minha oração eu começo a fazer o quê? Eu começo a determinar. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu repreendo. Senhor, pode mudar isso daqui. Pode ver. O que são essas palavras? Essas palavras nada mais são do que o credo de que eu creio assim. Eu ponho Deus no cubículo e eu mando em Deus, porque eu fiz o meu papel, agora Deus tem que fazer o dele. Em outras palavras, geralmente nós conhecemos o credo de alguém nas orações. Agora, é só nas orações? Não. É na oração, é no dia a dia, é na pregação. Mas vocês concordam comigo que a pregação, muitas vezes, a pessoa ela pode até ser performática? Ela pode até falar bonito, principalmente se a pessoa sabe se comunicar. Ela prega, ela fala com fé, mas no dia a dia a gente vai ver se realmente a pessoa crê mesmo no dia a dia. Mas a oração, por ela ser algo que nos acompanha o tempo todo, nós acabamos demonstrando para todas as pessoas o nosso credo quando oramos. Tá bom? Beleza? Graças a paz, pastor Johnny. Pastor Rai, irmãos, graças a paz. Acabamos de começar aqui, eu estou dando uma introdução. Então, voltando aqui, irmãos, a oração de alguém, podem ver, irmãos, fazendo um breve case aqui, pesquisa de caso. Vamos pegar as orações de qualquer servo de Deus na Bíblia. Lembre de 2 agora. Estou pensando em um. Estou pensando no segundo. Pensei em 2. Um do Velho Testamento e do Novo. Pensou em 2? Pense em 2 servos de Deus. Homem ou mulher. Pode ver. Eu pensei em Abraão e Paulo. Quem você pensou, Júnior? Júnior? Wesley? Jill? Johnny? Quem vocês pensaram? Pode falar. Bom, eu pensei em Davi e pensei... Davi e... Pensei em Davi e também pensei na oração de Jesus pelos discípulos. Ótimo, oração sacerdotal. Júnior, você pensou em quem? Estevão e Ana. Estevão e Ana. Joia. Wesley, pastor Johnny. Zaqueu e Ruth. Zaqueu e Ruth. Jesus e, no Antigo Testamento, o próprio Abraão. Joia. Olha, indiferente de quem você pensou, se nós colocássemos todos eles, hipoteticamente, um do lado do outro, as orações não são muito parecidas? Não são muito parecidas? O próprio Jesus, na figura aqui de Messias, de Salvador, ele orava ao Pai. Ele não ficava determinando ao Pai. Ele vinha realizar a vontade do Pai.
No caso, Jesus, a gente poderia até colocá-lo de uma forma diferente, mas aqui é o Jesus homem, no caso, né? Pode ver, Abraão, Zaqueu, Ana, Samuel, Davi, José, Daniel, Pedro, Paulo, todos eles, nós podemos dizer que o que eles pregavam e o que eles acreditavam, na hora em que eles oraram, eles demonstraram o que de fato eles acreditavam. Então, por que eu estou sendo enfático aqui nessa minha introdução e por que eu estou abrindo essa aula hoje dessa forma? O assunto da bibliologia, irmãos, parece chover no molhado. A autoridade, a inerrância, sabe, clareza. Tão óbvio, tão óbvio. Se fosse tão óbvio assim, a gente não pegaria esses pastores agora contemporâneos de igrejas históricas se enveredando para um caminho totalmente liberal e demoníaco. É tão óbvio? É óbvio, mas não é tão óbvio. Percebam? É tão óbvio, mas na prática não é assim. Porque na prática, o que está sendo colocado em xeque-mate são essas doutrinas, são esses ensinos. Estão entendendo, irmãos? Fazendo uma releitura da Bíblia, fazendo uma nova abordagem. Eu me recordo recentemente de ter visto o Ed René depois daquela confusão imensa que deu. Ele começou a questionar, por exemplo, o texto de Paulo de Filemão, falando sobre a escravidão. Eu achei que ele foi muito infeliz, como tem sido muito infeliz nas colocações dele por causa da releitura. Ele, foi tentar arrumar, mas tentar que não arrumou nada, só piorou. Ora, o Ed René é uma pena estratosférica. Por quê? Porque esses assuntos da autoridade estão sendo questionados. Então, eu estou sendo, assim, bastante prolixo aqui com vocês. E eu quero nessas primeiras páginas do livro do Gruden e das demais teologias temáticas, ser repetitivo mesmo, para poder fazer aquilo que no Velho Testamento o pai se fazia com a criança, que era inculcar. Eu aqui estou fazendo o papel de professor, pastor, teólogo, que quer inculcar essas verdades em vocês como elas foram inculcadas em mim. Porque eu acredito, irmãos, que igrejas que se enveredam por uma releitura, por uma contextualização, por uma nova aplicação, para tanta coisa, são igrejas que, em nome da sabedoria ou em nome de um evangelho mais palatável, estão, infelizmente, apostatando da fé. E, na minha opinião, essas almas podem correr um sério risco. E assim, para mim isso me dói demais, porque uma coisa é nós falarmos da salvação de outras pessoas, de outras religiões. Nós acreditamos que o Salvador é Jesus. Como Deus vai lidar com essas outras pessoas, nós, por isso que pregamos o Evangelho, porque acreditamos que não há outra salvação. Não há. No entanto, a gente não fica entrando no mérito de pessoas que morrem, porque isso compete a Deus. Mas quando nós vemos igrejas nossas, igrejas históricas, igrejas com pessoas que foram doutrinadas nesses materiais, se enveredando, meus irmãos, para mim, é apostasia estabelecida. É apostasia. Assim como os neopentecostais se enveredam por um caminho de riqueza e se perdem com eles mesmos, infelizmente, muitos históricos e tradicionais e renovados e avivados e pentecostais acabam também, em nome dessa releitura, se perdendo também. Então, é com temor que eu faço essa introdução e quero ler agora alguns textos com vocês, tá bom? Por isso que eu estou sendo enfático, irmãos. Eu sei que talvez não precisaria tanto, mas diante da imensa necessidade dos nossos dias, eu tenho assim ficado até com medo, um medo santo, vamos dizer assim, das novas gerações. É tanta gente boa se perdendo, tanta gente boa se perdendo.
E eu acho que a pessoa ela se perde porque ela começa a colocar em xeque algumas doutrinas fundamentais da nossa fé, do nosso credo. Como eu disse, a autoridade da Bíblia. Essa é uma delas que tem sido colocada, tá bom? Então, gastei um tempo até a mais, já entrei um pouco no assunto, mas vamos ler então. Tudo bem, irmãos? Querem fazer algum comentário agora? Não? Tranquilo? Vamos ler então aqui alguns textos. 1 Pedro 1, 22 ao 25. Leia para nós, pastor Johnny. Gil, leia Tiago 1, 18. E Júnior, número 23, 19. Pastor, o senhor pode repetir 1 de Pedro? 1 Pedro 1, 22 ao 25. 22 ao 25. Isso. Joia. Posso? Pode ler. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Aleluia. Quero só reprisar que o novo nascimento e tudo isso que acontece dentro de nós é pelo poder da palavra. Ponto. Eu acredito nisso. Amém, meus irmãos? Eu não abro mão dessa verdade. Tá bom? Então, fica aqui essa ideia. Nós fomos trabalhados por Deus por meio da palavra. E a palavra aqui em Pedro, ela é apresentada de uma forma especial, ao ponto que ela veio até nós, ela permanece para sempre, porque foi por meio da palavra que fomos evangelizados. Ponto final. Eu acredito nisso e dedico a minha vida em cima de um texto como esse. Eu não tenho dúvida. E podem ver que Pedro começa falando obediência à verdade. É claro, irmãos. É tão simples, irmãos, mas tem sido tão distorcido isso. Tá bom? Tiago 1, 18. Ok, pastor. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. A gente foi gerado pela palavra da verdade. Irmãos, isso é muito... são estacas. São colunas de uma verdade absoluta. E por isso que eu disse para vocês que a gente vai ficar trabalhando nisso incansavelmente. E se Deus me der consciência, sabedoria, me der saúde, eu quero replicar esses mesmos dizeres até os meus 100 anos pregando. E aí depois dos 100 eu aposento. Aí eu vou descansar. Tá bom? Números 23, 19, Júnior. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém, meus irmãos? Amém. Acabou. Temos o que falar. Quando nós colocamos na palavra de Deus dúvida, é a semente das trevas. É a semente do maligno, aquela mesma semente que trabalhou lá em Eva, em Adão, no Éden. Tá bom? Então, vamos lá. Maísa, paz, filha. Diga, Júnior. Tem uma indagação a fazer. Pode falar. Lá em Romano diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, mas aí tem muita gente que entende que seria assim, que sobre esse texto, né?
aquela forma que a gente aborda uma pessoa evangelizando, e a nossa forma de interpretar os textos bíblicos, né? João, palavra de Deus, enfim, que conduz à salvação. Não seria o texto literalmente, porque geralmente o pessoal que não vai abordar não lê o texto literalmente, não lê João 3,16, não lê os textos, litzlir, né? Sim. A própria da lei. Mas o que a gente às vezes nem está com a Bíblia e lembramos e tecemos considerações acerca dos textos de salvação. Deu para entender? Deu. O que o Júnior está colocando aqui, irmãos, é assim: eu estou pregando para uma pessoa, eu estou falando do amor de Jesus, mas eu não estou citando João 3,16 na íntegra. Mas eu estou falando, olha, ele é o teu Salvador, ele te ama. É isso. Então, Júnior, deixa eu só te dizer aqui. Essa pessoa que está pregando, a síntese da pregação dela é a palavra? É a palavra. Concorda? Nós não estamos fazendo um trabalho aqui do Hobbes, que vocês estão tendo que colocar a síntese de um versículo? Salmo 23, a síntese. O Senhor é o nosso pastor. Todos nós somos ovelhas dele. Ele vai estar conosco em qualquer situação, até a eternidade. É uma síntese. Você pode fazer a sua síntese, eu posso fazer a minha. Agora, olha que interessante. Diante dessa síntese, o Espírito Santo vai trabalhar, porque as minhas palavras não são apenas minhas, mas são palavras que estão respaldadas nas Escrituras. Por isso que Deus tem compromisso com a palavra dele. Está entendendo? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, porque aquele que está proclamando está falando da parte de Deus. Segundo a peneira ou o crivo, né? Nós usamos muito a expressão crivo. O que é um crivo? É uma peneira. Então, quando eu acabei de dizer, por exemplo, o Salmo 23 com as minhas palavras, e vocês diriam o Salmo 23 com as palavras de vocês, pode ver que ele passa pela peneira. Olha só, olha como não passaria. O Senhor é o meu pastor e a Senhora é minha pastora. Nada me faltará. Opa, passou? Ih, ficou uma pedra aqui, na peneira. Ficou? Quem é a pedra? Senhor. A senhora. O Senhor é o meu pastor e os santos apóstolos são o intercessor. Porque eles... Opa, Maria... Eita, e ficou uma pedra na peneira? Vamos aplicar. Ficou uma pedra. E aí o Espírito Santo vai trabalhar nisso? Não vai. Por quê? Porque ele tem que passar pelo crivo da peneira. Então, muitas vezes, Júnior, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ali está falando sobre a proclamação do evangelho na boca de alguém. E está falando sobre o ouvinte que, ao ouvir a palavra, ou seja ela na íntegra, ipsis literis, ou seja ela como a ideia, isso gera nele fé. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha naquela vida por meio do instrumento que é a palavra. E não tem como não crescer. E aí, parafraseando isso, nós lembramos do profeta Isaías. A minha palavra não volta para mim vazia. Irmãos, nós fazemos uma leitura desse texto, que é só bênção nesse texto. Não, não é só bênção. A palavra de Deus não vai voltar para Deus vazia. De que forma? Levando salvação para aqueles que creem e levando condenação para aqueles que rejeitam. Voltou? Vazia? Não voltou. Não. Atingiu. É um objetivo. Salvando, né? Que é o objetivo número 1, e condenando, já que a pessoa desprezou o quê? O Filho de Deus. Então, Júnior, quando a gente afirma essas palavras, e você fez a citação de Paulo em Romanos, não é dizendo como que Deus trabalha. Por que a gente usa esse termo? Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque a gente acabou de ler Números 23, 19, Tiago 1, 18, 1 Pedro 1, 22, 25, e poderíamos ler e citar muitos outros textos. Você pode ver que o Espírito Santo sempre vai nos conduzir à palavra. E pode ver que ele é o autor da palavra. Eu já disse e vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Existem duas coisas no nosso planeta.
que contém o Espírito Santo. Que contém. A palavra de Deus contém o hálito, o sopro de Deus. Pode ver que quando Pedro e quando Paulo escreve falando sobre o Espírito Santo de Deus, com relação à composição, que toda escritura ela é inspirada por Deus, é inspirada, que é pneuma, ela tem o hálito de Deus, ela tem o sopro de Deus. Pode ver, pneu, é daí onde criamos os nossos pneus, pneuma. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ou seja, a Escritura contém o hálito de Deus, ele sopra. Sopra, né? Deus falou, o profeta profetizou e depois escreveu. Alguns profetizaram, outros escreveram. Então, ela contém. Qual é a segunda coisa que contém o Espírito Santo? Olha que interessante, irmão. Nós, seres humanos, pode ver, Deus nos cria e sopra. Quando a palavra encontra morada no coração de alguém, o que acontece? Uma explosão, um novo nascimento. Quando a palavra atinge um coração e ele se endurece e ele rejeita, condenação. Então, por isso que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E pode ver que o Espírito Santo... pastor, a igreja não contém... Não, a igreja está lá, irmãos. A igreja, é claro que a gente... Pode ver que quando a gente se torna corpo, o Espírito Santo atua, Jesus está presente. Mas aí é a dimensão da comunidade. Mas o prédio é o santuário que foi consagrado, mas é um símbolo. Mas podem ver que em nós e na palavra, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós contemos, parte de Deus nós contemos. Nesse livro sagrado contém parte de Deus. O que mais, pastor? Mais nada. Todas as demais coisas contêm o poder de Deus. O planeta, o universo. O planeta Terra contém Deus? Não. Contém o poder de Deus. O universo contém Deus? Não, não contém. A gente vai estar trabalhando isso mais para frente. Há filosofias que falam, por exemplo, sobre o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é Deus está em todas as coisas. Todas as coisas. Tudo então, contém Deus está na xícara. Deus está na maçã, Deus está na tecnologia, Deus está na casa, Deus está na mesa, no cachorro. É a ideia lá da Guerra nas Estrelas, né? A força que emana todas essas coisas, ela está. Aí tem o mal, o lado negro, e tem o lado divino, entendeu? Que fica nessa dualidade. Então, essa ideia panteísta, podem ver que o misticismo e o espiritismo vai para isso. Deus está na natureza, a mãe natureza, a força. Pode ver. Isso engana muitas pessoas. Ali não está Deus. Ali contém o quê? O poder de Deus. Deus é uma pessoa. É diferente. Está entendendo? Revelação geral, né? Isso, ali a gente vê o quê? Que é o poder de Deus na natureza, nos animais. É uma coisa linda. Bom, agora voltando. Então, essa é a ideia do panteísmo. Existe outra ideia que é do teísmo, do deísmo, que seria mais ou menos o seguinte, irmãos. Deus cria o planeta, cria o ser humano e fica lá no céu e fala assim, se virem. Vamos lá, se virem que vocês são inteligentes. Essa ideia também é uma ideia errada. É uma outra ideia filosófica errada. Podem ver que na revelação, Deus é uma pessoa. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Por isso que, logo na doutrina sistemática 1, é bibliologia. Por quê? Porque a gente vai falar o seguinte, não, como nós acreditamos? Como nós, protestantes ortodoxos, nós acreditamos pela revelação. Deus se mostrou para nós pela revelação. Ponto. A partir daí, a gente compreende ele. Mas sem a revelação, a gente pode criar o Deus que a gente quiser. Estão entendendo? Por isso que tudo para nós na teologia sistemática começa com as escrituras. Não começa com a nossa ideia, a ideia filosófica, com o humanismo, com a tradição, não. Porque tudo isso pode ser passível de erro. Pode ver que Jesus e os apóstolos vieram o quê?
deixar a palavra. A ideia do relógio, né? Como? A ideia do relógio, que você falou aí, da segunda teoria aí, humanista. Deus faz tudo e abandona, né? Isso, exatamente. Deus faz tudo e abandona. Se vira. Ele se vira. Tipo assim, o relógio é muito bom, é um relógio suíço, ele vai funcionar. Mas não é verdade isso. Pode ver que Deus se relaciona conosco. Então, por isso que, assim, na teologia sistemática, bibliologia, parece assim, ô pastor, é chover no molhado. Não, não vai chover, não é chover no molhado. Os seminários teológicos, muitos se desviaram por causa disso. Foram para o liberalismo em nome do humanismo. E aí surgem os neopentecostais que nem teologia faz, que vai para o lado mercadológico e capitalista e capitalista e pronto. Então, por quê? Porque negocia essa autoridade. Então, é muito sério, irmãos, é muito sério, tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? Tá bom? Agora aqui para a gente ir, né, para as pautas, da onde paramos, por isso que eu falei, irmão, a gente vai ir devagar. Eu sei que o pastor Johnny já é um pastor, e já tem uma experiência, o Gil, o obreiro, o Júnior também e tal, mas, irmãos, no dia a dia a gente se surpreende ver muita coisa sendo feita, inclusive por homens que a gente fala assim, eu jamais imaginei que isso poderia acontecer, tá bom? Vamos lá. Então, agora deixa eu falar uma coisa aqui antes de pontuar da página que a gente tinha parado para a gente seguir. Eu mencionei em umas aulas anteriores sobre conceitos. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. O que são conceitos? O que são conceitos? Vamos gastar um tempo aqui. O Júnior fala por último que ele é advogado, então vamos lá. O que são conceitos? Ideias pré-concebidas, né? Joia. Gil? Princípios. Wesley, o que são conceitos? Ideias pré-concebidas. O que mais? São conceitos. Vamos lá, Maís. Estou com o irmão Johnny. Tá com o irmão Johnny. Joia, mas... Júnior, vamos lá. Conceito. Pode falar, Wesley. O conceito também pode ser assim, quando eu tenho uma ideia, que eu quero colocar uma ideia num projeto, né? Ou trocar uma palavra com outra, né? Isso aí. Determinar uma causa, né? Joia. É isso aí. Júnior, quer falar alguma coisa? Faz o diante, faz, irmã. A paz, pastor. A paz a todos. O conceito é aquilo que determina, que define uma causa, uma coisa, um objeto. Uma mesa. A mesa é isso, aquilo, aquilo. É o que é. É o que é. Boa. O que é. O conceito é isso, é o que é. Não é o comparação ou coisa e tal. É o que é. O conceito também tem um sinônimo de definição. Defina o que é uma coisa. Joia. Muito bem, Júnior. Joia. No dicionário, conceito, compreensão que alguém tem de uma palavra. É uma noção, concepção, uma ideia. É uma faculdade intelectiva e cognitiva do ser humano, mente, espírito, pensamento. Mas eu gostei muito da sua palavra, Júnior. O que é? Conceito é o que é. Né? Não deixa de ser tudo que vocês falaram. Só a Maísa que pegou uma carona, né, Maísa? Legal, né, Maísa? Espertinha, Maísa, viu? Te falar, né, Maísa? Já vai com os pastores, né? Mais fácil, né, Maísa? Mas todos vocês falaram, e é isso. Conceitos. Achei a minha opinião, pastor. Ele falou primeiro. Pastor Johnny, vou te falar. Eu gosto muito, irmãos. Olha, eu sou apaixonado por máximas, por conceitos e por valores. Sou apaixonado. Em resumo, eu gosto muito de frases. Pensamentos de sabedoria. Eu gosto muito disso, mas vamos trabalhar agora na ideia do conceito. É o que é, como o Júnior disse, é o que é. Não é o que eu acho, o que eu penso, não é uma comparação, é o que é. Então, guardem essa frase que eu vou dizer agora. Palavras são conceitos.
Muitas vezes a gente diz palavras ao vento, oh, fulano tem a língua de trapo. E aí a gente tem língua de trapo e vai vivendo que nem língua de trapo, fala demais. Só que palavras, a gente sabe a importância de uma palavra, de um verbo, de um sinônimo, mas pense agora de uma forma genérica, que palavras de uma forma geral são conceitos. E desses conceitos nós montamos os nossos credos. E nós montamos as nossas máximas. Quando eu me refiro a credo, é no aspecto religioso. E máxima é daquilo que eu acredito. Pode ver, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalhou aqui na aula passada sobre a autoridade que tem as Escrituras sobre o Filho de Deus, a gente está dizendo o seguinte, que as Escrituras é um livro autoritativo. Ela tem autoridade, ponto. A palavra autoridade, pode ver, ela perdeu o sentido. O policial é autoridade, o juiz é autoridade, porque o nosso mundo está tão bagunçado que a gente esquece que essas palavras são conceitos. Eu sei que o Júnior, que trabalha ali na questão da jurisprudência, hoje, principalmente ele, pode dizer até melhor do que nós, as pessoas não têm mais respeito, não têm mais valores. Então, pode qualquer coisa. O certo virou errado, o errado virou certo. Ficou uma bagunça. Os conceitos perderam o seu significado. A mesa não é mais mesa, a mesa virou cachorro. Você come na cadeira e senta na mesa, porque é o que você quer que seja, não é o que de fato é. Né, Júnior? Então, é o rabo que abana o cachorro. É o rabo que abana o cachorro. E se o juiz falar que é o rabo que abana o cachorro, acabou. É o rabo que abana o cachorro. Não é o cachorro que abana o rabo. Parece bobeira, mas é uma troca e uma inversão de valores diabólica. E isso tudo, claro que o diabo tem os seus propósitos, porque ele destruindo os valores, destruindo as palavras, destruindo os conceitos, ele destrói as verdades absolutas. Estão entendendo, irmãos? Então, daqui em diante, pense muito quando vocês falarem qualquer coisa. Quando vocês dizerem qualquer coisa. É muito sério essa questão. Podem ver que o povo judeu, ele preservava muito isso. O que Jesus dizia? Seja o vosso dizer, sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. O que Jesus estava ensinando ali os seus discípulos? Sejam firmes no que vocês dizem. Cumpram o que vocês dizem. A gente quer relativizar, né? Relativizar a verdade agora. Exato, e a gente aprendeu, né, Júnior? Até dentro da igreja. Irmão, eu estou falando isso. Eu me converti aos 17 anos, eu fiz 52 anos agora. 35 anos. Eu nunca vi o povo de Deus mentir tanto. Tanta mentira. A mentira faz parte agora do povo de Deus. Eu fico revoltado. Convive, não, mentirinha. Irmãos, uma coisa, deixa eu até dizer aqui, é uma mãe, Maísa, o nosso irmão Wesley, que tem filhos que são pequenos, que muitas vezes você, né, a criança está doente, você conta uma história para poder, que nem o médico faz. Não estou querendo aqui dourar a pílula da mentira, não é isso, mas o médico vê que a pessoa está sofrendo mais de medo do que da doença. Ele conduz com sabedoria. Não, vai ficar tudo bem. A pessoa está quase morrendo. O médico, porque tem aqueles assassinos que chegam e falam, não, você vai morrer mesmo. Pronto, já me infarta. Então, não estou falando dessa sabedoria paterna, pastoral, você pega tudo destruindo e você vai com sabedoria comendo pelas beiradas porque a pessoa não tem estrutura, ou é uma criança. É um bandido que entrou dentro de casa, se a mãe falar, a criança grita e todo mundo morre. Então, quer dizer, não, filho, vem para cá, é o tio. Ela vai para quê? Para não traumatizar a criança. É uma criança, gente, não vai entender isso. Não estou dizendo disso, entendeu? Estou dizendo assim, o povo de Deus está mentindo à toa. Por nada. Por nada. Ou seja, essa relativização
tem pegado o conceito da verdade e tem jogado no ralo. Isso daí não pode, irmãos. Ou a gente crê ou não crê, ou somos de Deus ou não somos. Ó, e aqui eu estou fazendo um desabafo, porque eu cansei de ver ministros mentindo, e quando você vai ali no frigir dos ovos, pastor, eu menti, pastor. Eu falo, ô filha, pelo amor de Deus. Então, quero que vocês pensem muito sobre isso. Nós precisamos ser firmes. E aqui eu queria até dar, para fechar esse ponto, para a gente mergulhar. Quando a gente fala de autoridade, de inerrância, de clareza, são conceitos. E não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Se a gente abrir mão, a gente está dizendo o seguinte, tem alguma coisa de errado na palavra. E na hora que a gente questiona a palavra, lembra? Não crer na palavra é não crer em Deus. Crer na palavra é crer em Deus. Amém, meus irmãos? Tá bom? E última coisa para a gente agora ir mergulhar. Ó, lá no pregão, né, vocês sabem, eu fui da Bolsa muitos anos. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidamente. Lá no pregão, nós segurávamos um telefone. Olha aqui, telefone sem fio. Antes do celular. Antigamente tinha uma bateria com uma corda. Isso na década de 90 era assim. Uma bateria, uma corda, você falava, né? E essa só tinha comunicação, era um celular lá do pregão. E olha que interessante. Nós lá no pregão usávamos muito lapiseira. Nós fechávamos milhões para os bancos, né? Não eram para nós. A gente trabalhava para os bancos, fechando contratos. E a gente assinava os documentos a lápis. A lápis. Porque o que importava para o operador de pregão é a palavra. Tá fechado. Acabou. Tá fechado, eram milhões. Então, se uma pessoa brincando falasse fechado, perdia o emprego. E quando você errava, ai, pelo amor de Deus, era um Deus nos acuda, você podia perder o emprego. Por que eu estou falando isso, irmãos? A palavra, nós não precisamos de cartório, de carimbo, de assinatura e de juiz para validar uma palavra de um crente. É crente? A palavra não faz curva. Faz curva? Não é crente. Precisa de cartório para sustentar a palavra do crente? Não é crente. Desculpe, é o que eu acredito, tá bom, meus irmãos? Porque a gente tem que apenas dizer, ou quem sabe, no máximo, assinar de lápis para não esquecer que você assinou. Porque qualquer um apaga o lápis. Então, eu particularmente tenho muito problema com essa nova geração. E olha, eu quero morrer assim, porque eu penso que um cristão, ele tem que ter esses conceitos bem definidos. Porque, como eu disse, palavras não são só palavras. Palavras, a sua grande maioria, são conceitos, e desses conceitos nós montamos as nossas máximas, os nossos provérbios de sabedoria e principalmente os nossos credos, que de fato acreditamos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Gostaram aqui do meu... Isso daqui, ó, vale uma nota, viu? O pessoal fica vendendo lá no pregão. O pessoal é doido. De vez em quando sai lá. Tô comprando, tô vendendo. Que aí? Venda, isso aqui é um objeto de lembrança. Legal. Eu sempre tive curiosidade, o senhor falou que fazia o trabalho para os bancos. Eu achei que o diálogo era entre pessoas interessadas em comprar ações diretamente. Não, mas... Então, era assim, no pregão, rapidinho, né? Tinha a Bolsa de Valores, que negociava ações, e tinha de mercadoria e futuros, que negociava dólar, índices e derivativos, né? Seguia o mesmo princípio as duas. Só que no pregão, pastor Johnny, não é que eu não poderia negociar para você, por exemplo. Poderia. Mas, geralmente, você mandava a sua ordem para o Júnior, que ficava lá na corretora. A compra, por exemplo, Vale do Rio Doce. Aí o Júnior ia lá. Quantas vale o senhor quer, senhor Johnny? Tá bom. Aí ele ligava para nós do pregão. Vai lá para a roda de vale, compra. E aí a gente ia comprando. Depois colocava na sua conta. Fazia isso. Só que, assim... Então a gente atendia tanto pessoa física, mas principalmente pessoa jurídica.
Então, nosso papel mais lá era mais pessoa jurídica. Então, nós ficávamos com os grandes bancos, com as grandes instituições, e eles ficavam fazendo aqueles fluxos de caixa. Então, a quantidade de negociação era muito grande. Hoje, você, para operar no mercado, você abre o home broker e você abre uma conta, faz uma conta cadastro, deposita um valor, e aí você pega e você mesmo compra, né? Ou seja, por aquela corretora você já compra, ou seja, a bolsa, na realidade, virou hoje um centro onde essas informações cruzam, né? A corretora que está comprando, pelo qual o pastor Johnny é cliente, pelo home broker e tal, então vai lá e compra da que estava querendo vender e fecha a operação. Então, hoje é tudo eletrônico, mas antigamente... Corretora intermedia, né? A corretora ela intermedia. Então, nós éramos essa última ponta da corda. Né? Por isso que tudo sobrava para a gente, né, irmãos? Quem errava era quem? Era o operador de pregão, né? A culpa é dele, entendeu? Você acha que os outros erravam? A gente errava também, tinha muita coisa, mas assim, então era outra dinâmica. E era uma dinâmica muito... o eletrônico não dá para comparar, né, irmãos? Não dá para comparar. A quantidade de negociação que cruzam. Hoje, por exemplo, o mercado ficou muito agitado, teve notícias de tudo que é lado, né? O aumento do combustível, das refinarias, aí também teve a saída de um CEO da Eletrobras, Vale do Rio Doce caiu porque a China está numa situação muito difícil. Então, hoje... Então, assim, hoje qualquer notícia está tudo interligado e os cliques dos grandes bancos, né? Então, a movimentação é muito grande, então mudou muito. Mas, assim, a grosso modo, pode ver que hoje você, no seu home broker, se você digitar errado, não tem jeito. Ai, comprei errado. Paga a conta. Vendi errado. Paga a conta. Pode ser que dê sorte, né? Entendeu? Então, assim, mas voltando ao ponto principal, a gente tem que pensar nisso, irmãos. Conceitos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Desculpa ser meio repetitivo, mas eu não quero ver vocês amanhã pregando o evangelho aí adocicado ou se enveredando por um erro, tá bom? Deus me livre. Deus nos livre e nos guarde. Tá joia, meus irmãos? Tudo para fazer crescer um pouquinho a igreja. Tá bom? Paramos na página 52 do livro? Né? Nós paramos na página 52. No item B. Então, eu queria agora apenas... Gil, leia para nós o item B, só faz a leitura. A gente hoje vai trabalhar aqui no livro-texto. Eu quero também trabalhar no Hobbes e depois a gente vai para o resumo. E conforme for dando tempo, eu também quero fazer umas leituras aqui do Bancroft, tá bom? Achou? Leia só o B, só... Ok. Portanto, não crer em qualquer palavra das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Leu o parágrafo, pastor? Não precisa. A gente já trabalhou semana passada, hoje eu já falei um pouco. Tá bom, meus irmãos? Eu particularmente acredito muito nisso, tá? Pastor, da onde se enveredam os erros? Aí onde entra a grande cilada do diabo. Essa frase é uma máxima. Não crer em qualquer palavra das Escrituras ou desobedecer a elas é não crer em Deus ou desobedecer. Muitos dizem assim, mas isso é óbvio. Mas o que é a Escritura? Como interpretar as Escrituras? Estão entendendo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma outra pergunta em cima disso. Quem é que tem razão na interpretação? Vou melhorar a pergunta. Os metodistas têm uma interpretação metodista, concorda? Senão não seria metodista. Os presbiterianos têm uma interpretação presbiteriana. Os batistas têm uma interpretação batista. Os pentecostais da Assembleia de Deus têm uma interpretação pentecostal. E aí, pastor? Quem está certo? Percebam que há uma leitura que fazemos das Escrituras. Então, o problema, a frase em si não tem problema.
Aonde entram os engodos das trevas? Tá bom. Como você interpreta as Escrituras? Então, deixa eu até dar a resposta aqui para vocês não ficarem com dúvida. As nossas leituras podem conter erro, mas a Escritura não contém erro, tá bom? Joia? Ao definir isso, nós nos colocamos não mais sob juiz, mas nós nos colocamos como um companheiro das outras igrejas, e assim nós também não nos tornamos arrogantes, concorda? Porque no momento que eu disse a minha interpretação é a correta, eu estou sendo contundente nessa fala de dizer, eu acredito de uma forma que não contém erro. Você acredita de uma forma que contém erro. Ou seja, então, partindo do pressuposto de interpretação, as nossas interpretações podem ser ou melhores ou piores, concorda? No entanto, a questão que está em pauta aqui é a nossa leitura e não as Escrituras. Percebe que são em discussões como essa que as pessoas começam a questionar a leitura e quando vão ver estão questionando a Escritura. Porque a própria Bíblia responde a Bíblia, né? Ela interpreta a Bíblia. Exatamente. E por que a gente vai entrar já no outro capítulo falando sobre a questão da inerrância? Porque é em cima disso. Mas você tem a sua leitura. Mas você tem a sua interpretação. Eu tenho a minha. Então eu não te julgo e você não me julga. Num primeiro momento não tem problema. Mas aí depois vem uma outra questão, ou um outro questionamento que é, mas será que tudo que está escrito de fato é verdade? De fato foi assim mesmo? Será que não contém erros? Aí que entra o caroço de angu. Perceba, quando eu admito que a minha leitura pode não ser a melhor, eu estou sendo humilde. Mas quando eu admito que as Escrituras contêm erro, eu já estou pegando a base da autoridade, já estou fragmentando a autoridade. Estão entendendo? A Bíblia não é um livro de autoridade para nós. Não é autoritativa, ela é autoritativa. Mas se eu falo que ela tem erro, então eu estou comparando ela à minha leitura. A minha leitura pode não ser tão boa como ela, a Escritura, pode não ser também tão correta. Aí pronto. Aí onde vai entrando os caroços de angu e o diabo gosta dessa discussão. E aí é onde vai se surgindo. A habilidade humana, ele quer comparar com a Bíblia, como se fosse falível, como o homem é falível. Exatamente. E aí quando a pessoa não consegue questionar ou quebrar esse argumento, ele vai para outros argumentos. Por isso que esses assuntos nossos, irmãos, não são chover no molhado. E é por isso que eu quero dizer para vocês, e tenho sido enfático em todas as nossas aulas, a palavra de Deus é a verdade. Ela foi o instrumento que o Espírito Santo usou para gerar em nós o novo nascimento. Ela não falha, ela é eterna. Ela não é velha, não é nova, nem é futurística, ela é eterna. Ou seja, esses valores, quando estão introjetados dentro de nós, nós podemos questionar a igreja, o pastor, podemos questionar até as nossas leituras. Mas quando chegamos nela, nós nos... Amém. Nós não... Pastor, mas por quê? Porque foi assim que fizeram os profetas, irmãos. Deixa eu ilustrar aqui, Irmãos, essa questão da profecia ela é tão importante. Lembram? Pode ver que hoje que a gente está vivendo, essa embriaguez, não é nem um pouco diferente da embriaguez do povo do Velho Testamento, é? Não. É diferente da embriaguez do povo dos juízes? Não. Dos nossos irmãos do deserto? Também não. Dos nossos irmãos do reino dividido? Não, também não. Concorda? É bem parecido. E o que os profetas faziam lá? Lançavam uma palavra. As pessoas vendo sinais, como foi no caso de Elias, diante dos profetas de Baal, se converteram ali para valer?
Nem todos, não era assim? Era um rei piedoso, um profeta, alcançava o coração de alguns ou de uma maioria, depois passava uma geração, todo mundo voltava a pecar. Pastor, irmãos, essa embriaguez sempre existiu. Então, por que eu estou falando, e é muito importante a gente ter esses critérios bem fortes na gente? Porque as embriaguez, elas vão existir na mente das pessoas, e principalmente dependendo do contexto. Pode ver que na história do cristianismo, nesses 2000 anos, a gente também viveu esses momentos de embriaguez dentro da igreja evangélica. Pastor, mesmo depois da reforma, claro que viveu. Vocês conhecem a história de John Bunyan? O escritor do livro Peregrino? Conhece ou não? Não? Qual delas o senhor Eu falou? conheço só o livro. Peregrino. Eu conheço o livro. Você conhece? Conheço. Mas você conhece a história de Bunyan? Não. Não. Tá bom. O autor, não. Então, a história de Bunyan é uma história muito curiosa. Foi preso várias vezes. Que ele foi preso em que contexto? Peregrino foi lançado em 1678. 100 e poucos anos depois da Reforma. A Reforma abraça a Alemanha, abraça a Inglaterra, a Polônia, toda a Europa. Houve um avivamento ou não? Houve. A Inglaterra se torna protestante. A religião anglicana é a religião que dá as cartas na Inglaterra. A Inglaterra não é um país laico. A Inglaterra é um país protestante anglicano. O rei e a rainha estão debaixo da autoridade da igreja anglicana. É ela que imposta o rei, é ela que faz o rei fazer votos, e a igreja anglicana tem um peso junto com o rei, junto com o Senado, ou seja, ela é uma autoridade no reino da Inglaterra. Pastor, então vamos lá. Então, a igreja já estava, a Inglaterra já tinha se tornado protestante, e prendeu John Bunyan. Por quê? Porque ele não era um pregador que passou pelos seminários. Ele era um pregador leigo. Pastor, então ele foi preso por causa disso. Momento de embriaguez. Pastor, ele sofreu, perdeu até o casamento dele. Ficou preso durante anos. E depois foi preso uma segunda vez. E aí, em virtude de tudo isso, ele faz essa obra, que é uma obra clássica, mas ele não parou de pregar, ou na cadeia ou fora da cadeia. Enquanto ele estava preso, ele ia escrevendo. E aí ele escreve essa ficção magnífica. E aí o que acontece? Vinham pastores, vinham teólogos, vinham nobres, ouviu o ferreiro pregar na praça. Agora eu te digo, a igreja falhou ali ou não falhou? Falhou. O rei não falhou? Falhou. Você percebe que as nossas leituras podem ser falhas. Mas é isso que eu quero dizer para os irmãos, essa leitura não é falha. Assim como Deus levantou os profetas no Velho Testamento e eles eram autoritativos, na igreja do Novo Testamento eles eram autoritativos, as Escrituras ficou como uma representação dos profetas, como a profecia autoritativa. Então, quando nós pegamos as Escrituras, nós poderíamos fazer uma leitura de que ela é o livro de profecia autoritativa. Então, a nossa leitura dela pode conter falha. A nossa interpretação, mas ela não. Por quê? Porque se a gente começa a fazer uma celeuma, a gente acaba se perdendo sobre essa questão. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Pode falar. Pastor. O autor ele faz uma citação bem interessante a respeito dessa leitura falha nossa, quando ele fala da questão quando Josué orou e o sol parou, né? Alguns trazem essa questão à tona dizendo que o sol nunca pararia, né? Mas é na ótica de quem vê, né? Na ótica de quem estava lá. Não é errado ele escrever daquela forma, mas uma leitura errada nossa às vezes põe em xeque a autoridade e a
a fidelidade das palavras da Escritura. Exatamente, Dio. Agora, veja bem, Dio, quem procura atribuir um erro no escritor, concorda? Que há uma maldade aí, porque nós, hoje, depois de Galileu, 1500 anos depois de Cristo, que a gente começou a ter uma noção de que o planeta Terra é heliocêntrico, né? O Sol está ao redor, a Terra está ao redor do Sol e não o contrário. Mas sejamos honestos, se nós não tivéssemos conhecimento científico, até hoje a Terra é o centro e o Sol fica passando em volta. Então, imagina... Ele usou o conceito da época. Ele usou o conceito da época e Deus se comunicou no conceito da época. Sim, claro. Mas o milagre não deixou de acontecer. Claro. Porque ali também, de uma forma ou outra, indiferente do conceito, houve um milagre. Questionar ali é a mesma coisa de questionar o milagre do Mar Vermelho, quando se abre, do relógio de Acais que retrocede. Não, quer piorar do que o Sol parar? É o Sol retroceder. Meu irmão, deu marcha ré no cosmos. Me pergunta isso daí. Eu não sei explicar. Deu marcha ré. Foi isso que aconteceu ali. Concorda? Foi marcha ré. Agora, por que Deus deu marcha ré ali? Deus deu marcha ré para mostrar o seguinte, ó. Sou eu que estou falando com você, Ezequias. E eu estou usando o meu servo, o profeta Isaías. E quando eu digo, eu não volto atrás, porque concorda, irmão, é que nem eu já brinquei com vocês e brinco na igreja. A profetada lá que diz, a mulher, né, profetizando, falta profeta, viu uma mulher grávida e disse, né, eis minha serva, que o fruto do teu ventre é varoa, mas se duvidares é varão. Ou seja, poxa vida, não dá, né, não tem jeito, né? Então, você concorda que se Deus não tivesse pegado ali com Ezequias e Isaías e feito algo sobrenatural, dava margem para a profetada? Daria. Porque se não acontecer, o que Deus estava dizendo ali? Não, eu tenho controle do cosmos, eu tenho controle espiritual, eu tenho controle do planeta, eu tenho controle do meu vaso, que é profeta, eu tenho controle da tua vida. E vou prolongar 15 anos, já que você orou. Poder da oração, poder divino, poder atuando no nosso presente de forma milagrosa. Ali deu ré, irmãos, porque o relógio de Acás, até fazendo uma menção aqui, o relógio de Acás, vocês têm que lembrar que não tem como. Havia um roteiro em determinada época do ano, no máximo mudava um pouco a sombra do lugar. Eu deduzo, eu não conheço, mas que ele deveria ter as suas curvas por causa das épocas do ano. Por exemplo, nós sabemos que o Sol nasce a leste, mas dependendo da época do ano, ele nasce a leste ou a mais à direita ou mais à esquerda, não é assim? Aqui, por exemplo, onde eu moro, eu estou aqui no meu escritório, eu construí minha casa para o leste. Então, é literalmente o Sol, quando nasce, ele nasce bem, mas na época do inverno, do nosso inverno, no hemisfério sul, ele nasce um pouquinho para a minha esquerda. Interessante, né? Mas no verão, ele nasce mais para a direita, no hemisfério sul. Então, o relógio de Acás devia ter essa ideia também, com relação a isso. Mas o Sol não tem como nascer, né? Ele nasce no leste. Norte, sul, leste, oeste. Ele nunca vai nascer no oeste. Não pode nascer no oeste. Então não tem como. O relógio de Acás sempre tinha o roteiro do Sol. O caminhar do Sol. Como que o relógio retrocedeu? Milagre. Entendeu? Então, você vê, Gil, que quando uma pessoa quer atribuir a algo das Escrituras, ele não consegue anular, ele vai tentar anular a construção. Não consegue anular a construção, ele vai tentar anular o milagre. Ele não consegue anular o milagre, ele vai tentar anular... Ele vai assim para ver o diabo. Não é o tinhoso, irmão. Sempre tentando negar a palavra. É o tinhoso, tem tudo. Por isso que... palavras são conceitos. Tá bom, meus irmãos? Joia? Bom, agora vamos ler aqui na página 52, veracidade das Escrituras. Aliás, deu já mais de uma hora, deixa eu dar uma pausa aqui, tá bom, meus irmãos? Deixa eu dar uma pausa, tá bom?
E querem fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo? Então vou dar uma pausa e a gente abre uma nova chamada, tá bom?